Bom dia. Gente, conseguiram fazer o desenho arquitetônico de forma tranquila? Tá conseguindo me ouvir, professor? Sim, dá para escutar? Eu tive alguns problemas, principalmente porque ele desconfigurou tanto que eu não consegui fazer uma entrega decente. Aí eu até queria ver se a gente conseguia marcar um atendimento pra dar uma revisada. Porque ele tava tudo certinho e de repente mudou tamanho. Na verdade, meu AutoCAD travou e quando ele voltou sumiu coisa, mudou tamanho. E como eu tava muito em cima do prazo, eu não consegui salvar tudo que eu precisava. Eu não consegui colocar de novo em ordem. E ele parece que bloqueou. Eu não conseguia alterar tamanho, eu não conseguia mexer em nada como antes. Alguns pontos que era para configurar foi parar em outro lugar, aí eu tinha que ficar descobrindo onde é que estava e daí levou muito tempo. Evelyn, você pode me enviar o arquivo antes da gente fazer a revisão desse desenho? A gente pode ver na terça-feira no horário de atendimento, sim. Tá. Tá? Tem aquele que tá no mudo, mas daí qual outro arquivo que é para enviar o. Ah, não, eu pego do Moodle. Não tem problema. É que eu quero ver quais foram os problemas que deram no teu arquivo, pelo que tu tá falando. É que eles acabaram sumindo algumas linhas e algumas coisas que eu tinha feito. E as cotas também, elas desconfiguraram. Tá. Aí, assim, ó, como que eu posso fazer a análise do teu arquivo antes e depois te informar o que pode ter sido o problema, tá? Aí a gente tem que verificar, isso aí é importante ficar claro para todo mundo, né? Tem que verificar se foi simplesmente algum comando que estava desabilitado ou que foi desabilitado sem querer, tá? Porque se for isso mesmo, aí não tem jeito, porque foi. Às vezes tu apertou num botão e tu desabilitou sem querer um comando, né? Isso pode acontecer. Acontece muitas vezes, eu vou dar um exemplo bem comum. Acontece muitas vezes de a pessoa perder a barra de comandos, porque ela sem querer ela fechou a barra de comandos e não conseguiu mais acionar ela de volta. Tá? Estou dando um exemplo que não é nem de desenho, é um exemplo de interface e que é bem recorrente, tá? E aí a pessoa não consegue usar a barra de volta e ela tem dificuldade na hora de fazer o desenho, tá? Mas tem como voltar. Então, se é um problema que é possível solucionar com outro comando, né, que é esse, por exemplo, esse exemplo da barra de comandos, aí vai ser descontado nota, tá? Mas se for um exemplo, se for algo assim, por exemplo, tem vezes que eu consigo perceber que a configuração do teu computador que te prejudicou, tá? Aí nesses casos aí é negociável, tá? Por exemplo, um exemplo bem comum desse que às vezes a configuração do computador prejudica, tem uma opção lá da configuração da placa de vídeo que é para habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware. Aí, às vezes, nessa opção, quando você dá zoom no desenho, aparecem umas linhas auxiliares que você não desenhou, mas elas aparecem, tá? E se você esquecer, aí em muitos casos, em alguns computadores, você tem que desabilitar essa opção. Mas esse é um caso que você só vai descobrir se você tem que habilitar ou desabilitar, se isso faz diferença para você, só depois que você dá o zoom. Só que até você descobrir que você teria que desabilitar, não. Até você descobrir, né, que você teria que desabilitar,
não leva um tempo, né? Você teria que investigar qual que é a configuração do seu computador. E esse é um caso que é negociável, tá? Porque tem em alguns computadores, mesmo que você não mexa nessa opção, o teu desenho não é desconfigurado, tá claro? Entendi. Eu até estava pensando em levar ele em algum técnico ou eu mesmo começar a olhar a configuração dele. Porque uma coisa que eu percebi, eu já reinstalei o aplicativo do AutoCAD várias vezes e ele abre e se eu não ficar salvando, por exemplo, de 15 em 15 minutos ou de 10 em 10, ele do nada ele perde as coisas. Que nem ele trava e quando ele volta bem no começo do que eu tinha feito. Isso aí é bem comum, tá? Isso aí não é só com AutoCAD, é que os programas de desenho normalmente e de formatação, não sei se vocês já usaram Photoshop ou editor de imagem em geral, né? Também são programas de vídeo, de imagem, também são programas que isso acontece muito, tá? Isso aí não, esse negócio de ficar salvando direto, isso aí não é problema, tá? Isso aí é um hábito que a gente tem que ter mesmo. Qualquer programa de edição de imagem que mexe com a parte gráfica, ele vai acontecer isso porque são programas pesados, tá? Inclusive os programas de engenharia que mexem com gráficos. Isso aí não adianta, mesmo que a configuração do computador ela seja, às vezes, até boa, né? Acontece de travar. Então, é um hábito que a gente tem que ter, de salvar bastante. Isso daí não é um problema. Isso aí na verdade, é a solução para o teu problema. Mas esse negócio da configuração do computador, assim, ó, não precisa chamar um técnico, tá? O estudante não tem que economizar, né? A gente, é, o estudante, ele está se preparando para começar a ganhar dinheiro, né? Ou ele pode ganhar dinheiro, né, com coisas que não exijam da habilidade dele, a formação dele, né, no curso que ele está se formando. Ah, e a ideia aí vocês podem procurar também. Existem outras formas, né, de ver as configurações do computador, né, acessando os menus do próprio computador, ele dando uma busca na internet. É bem simples de ver isso. O problema é você ver o que é um pouco mais chatinho é você ver as configurações exigidas pelos programas que você instala, né? Que no caso é o AutoCAD. E para quem desconfia ou sabe que o seu computador ele tem uma configuração um pouco menor, né? Eu sempre recomendei, inclusive eu menciono isso em nas videoaulas de instalação do AutoCAD, que instale a versão mais antiga para evitar ter problemas. Tá? De nada. Gente, mais alguma dúvida?
Sim, pode falar, Lucas, mas qual que é a tua dificuldade com o desenho dos telhados? Ah, entendi. No modelo não tem as dimensões. Tá, eu vou dar uma olhada nisso, eu já te respondo. Só um instante. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos arquivos para poder verificar essa tua informação sobre a ausência, né, de medidas. Ó, dentre as medidas que tem, nós temos as medidas do. Deixa eu verificar aqui. Tem a medida da cumeira, a medida do vão. Ela é a medida do vão, como que vocês vão obter, tá? Do vão lateral e do vão central. Essa medida, na verdade, vocês vão retirar da planta baixa, tá? E deixa eu verificar aqui. É realmente a medida entre as terças, ela não tem, tá? São 3 terças, aí você vai ter que dividir elas espaçadas igualmente, e as ripas e os caibros, você vai descobrir as medidas contando as ripas e os caibros, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, peraí que eu tenho que ver uma coisa no arquivo que foi fornecido para vocês. Deixa eu ver uma coisa. Eu estou achando que tem um arquivo que eu não fiz a atualização correta. Deixa eu ver. Ele está errado aqui. São 2 arquivos de fachadas. Tá. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui no enunciado do trabalho, está faltando o desenho dos cortes, tá? Eu vou colocar aqui, ele está com um arquivo incorreto. Deixa eu fazer uma correção aqui.
Ainda bem que você avisou. Agora tá certo. Tá, mas o Lucas, é o seguinte, tá? Respondendo a tua pergunta, então algumas medidas você vai ter que tirar, para fazer o desenho do telhado, você vai ter que tirar algumas medidas da planta baixa e outras medidas você vai ter que tirar do. E tem algumas medidas que elas têm sim no telhado, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo do enunciado, já vou abrir aqui num instante, só estou atualizando aqui que eu vi uma coisa errada no enunciado do nosso trabalho. Vou compartilhar a tela aqui. Ó, então aqui está o desenho dos cortes, certo? Todos estão conseguindo ver a tela? Tá. Bom, perfeito. Então, aqui eu tenho os cortes verticais, né? Ambos devem ser representados na planta, né? A gente não pode esquecer em escala 1 para 100. E eu tenho aqui algumas informações. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Esse meu leitor é novo, eu estou mexendo nele agora. Ah, tá aqui. Zoom. Bom, então eu vou primeiro analisar aqui o corte paralelo à fachada principal, né, o nosso corte transversal. E eu tenho algumas medidas importantes para o telhado. Ó. Eu tenho a medida da cumieira até o vão, tá? Então, essa madeira aqui que eu estou apontando no momento, ela é o vão, corresponde ao vão do telhado, né? A madeira que dá a sustentação do vão do telhado, a madeira que fica acima da laje. E eu tenho aqui o pendural, a medida do pendural, que é 1,56 m, que está aqui indicado na cota. Eu tenho a medida da cumieira em relação à base do meu vão. E eu tenho também aqui a medida de inclinação. Não sei se vocês já assistiram a aula sobre cortes verticais e sobre a estrutura do telhado. A partir desses dados aqui da cumieira e do tamanho do vão e e da inclinação do telhado em percentuais, ali naquele vídeo eu explico como que faz a conversão, né, da inclinação em percentuais para graus também, né? Eu falo que existe as duas, mas o mais comum é o porcento. E como que eu sei o tamanho do vão, né? O vão, na verdade, vai ser os beirais do telhado mais a largura da, da minha edificação, pelo que a gente observa aqui da planta, tá? Então, eu vou contar a medida das paredes externas da fachada principal, utilizando os dados da planta baixa, certo? Quanto às medidas da frente, ok?
Ah, e um outro detalhe importante, né, referente a essa informação do desenho do telhado, né? Vocês poderiam me perguntar quais são as distâncias, então, entre as estruturas do telhado, né? Entre as ripas e os caibros, tá? Então, entre as tesouras do telhado, quais são as distâncias, né? Essa distância horizontal aqui. A distância vertical, a gente faz o desenho conforme o dado que a gente descobrir do quanto o telhado sobe no meu vão, tá? Primeiro a gente descobre quanto que o telhado sobe na horizontal e depois a gente descobre quanto que o telhado sobe na vertical, tá? Aqui a gente consegue descobrir essa informação de quanto sobe na vertical por semelhança de triângulos, tá? Então, a gente vai, como que se calcula? É metade do vão, os triângulos de subida, eles são todos semelhantes ao seguinte triângulo, que é o triângulo retângulo que contém a metade do vão sobre a medida da cumeeira, tá? E com a hipotenusa de 40% de inclinação do telhado. Então, a gente consegue descobrir por semelhança de triângulos, tá? E aí consegue descobrir essa medida horizontal aqui, ó, entre as tesouras. Tá claro? Entre as telhas, aqui é importante diferenciar, né? O que é telha, o que é ripa e o que é caibro, tá? Então, a telha vai ser essa parte representada acima, ó. Vai ser essa achura de cima. Enquanto que as ripas e os caibros, né? As ripas são as linhas horizontais e os caibros as verticais. Então, a gente vai fazer a contagem e vai distribuir igualmente, tá? Para a espessura do madeiramento, vocês podem adotar entre de 5 a 10, a 10 unidades, né? De 5 a 10 centímetros para representar a espessura do madeiramento, tá? Aí, no caso aqui, ó, o que que foi feito? Se utilizou 10 para representar as terças, né? E se utilizou 5, por exemplo, para representar as ripas e os caibros. Aliás, 5 para os caibros e 10 para as ripas também. Aí você vai contar os caibros para ver, para dividir igualmente a distância entre eles. E também considerando também a espessura que você adotar, né? No caso aqui ele adotou 5. Tá claro? Essa parte do telhado acaba sendo mais complicadinha mesmo, porque é bem difícil de achar um tutorial de desenho.
Ah, não, não, a parte ondulada que é a base do terreno, né, não tem padrão. Você pode fazer do jeito que você quiser. Aquilo ali é só para limitar o terreno mesmo. Tem gente que costuma fazer essa base do terreno retilínea também, tá? É uma possibilidade. Aí você usa a polilinha e você faz a base. Ali eu fiz com o spline, né? Mas tanto faz. Ah, essa pergunta é bem interessante, né? Na verdade, você não deixa a Ashura atrás, né? Sobre deixar as Ashuras ah, atrás dos blocos de imóveis, tá? Aqui o que que acontece, né? Você, na verdade, não deixa o... Eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Na verdade, você não deixa a Ashura atrás dos móveis. O que que acontece? Você deixa a espessura de linha da Ashura menor aí, parece que ela está atrás dos móveis. É isso que acontece. Ah, eu vou fazer aqui o exemplo na planta baixa, porque tem móveis, né? Ah, eu deixei o desenho dos móveis opcional nos cortes. E deixa eu ligar aqui a Ashura do piso, só para poder mostrar esse detalhe. Eu vou dar aqui o comando LW Display, para a gente mostrar aqui as espessuras de linha. Aqui não está tão destacado, mas se a gente for plotar, a gente vai ver que as achuras elas estão com
as espessuras de linha menores que os móveis, tá? Isso a gente pode até certificar na Layer Properties, por exemplo, ó, os móveis aqui estão com espessura padrão, tá? E a espessura padrão, ela é em torno de 0,15, 0,13, tá? Enquanto que as achuras, por isso que no desenho, não, quando a gente dá o LW Display no model, não aparece tanto, ó, as achuras estão com 0,09, então com a mesma espessura de linha das cotas, tá? Ou seja, tá bem fininho. Então, se eu for fazer a plotagem aqui da minha planta baixa, vou fazer a plotagem aqui para mostrar para vocês. Vou fazer com um tamanho qualquer, não em escala, só para a gente visualizar esse efeito da achura atrás dos móveis. Ó, o que acontece? Aqui ainda está um pouquinho. Ó, se eu dou um zoom, parece que está atrás só pelo fato da espessura de linha tá menor, tá? Eu posso ainda deixar essa achura menos destacada, tá? Mas normalmente uma linha menor que 0,09 em algumas configurações de computadora não aparece, tá? Por isso que eu não uso menos que essa linha. Mas a ideia aqui é deixar a achura fina e o móvel mais destacado. Ó, a gente nota que é bem mais fácil de ver o móvel, por exemplo, e as esquadrias e as paredes, inclusive até a cota de nível, do que a achura em si, tá? Eu faço esse controle simplesmente alterando o tamanho da achura. Tá claro? Gente, mais alguma dúvida? E é importante essa configuração da achura, né, com uma espessura de linha fina, por quê? Porque no desenho arquitetônico, no projeto arquitetônico, o material tem que aparecer. E o fato de nós configurarmos a achura com espessura de linha fina deixa o desenho bem mais legível. E a gente não omite a informação, tá? Ah, mas é importante também que as achuras estejam numa layer separada para que facilite o trabalho do projetista dos projetos complementares, tá? Gente, mais alguma dúvida? Tá bom.
Gente, qualquer coisa vocês podem me notificar utilizando o arroba na frente do meu nome no chat, né, digitando dessa forma, ou ainda levantando a mãozinha no Teams, que vocês podem fazer da seguinte forma: você é só clicar no botão da mãozinha que fica na parte superior do Teams, tá?
Gente, mais alguma pergunta?
Bom, bom, gente, por hoje era isso. E até próxima quinta-feira, já que terça é feriado.